não é o Macau que eu experimentei. Todo aquele Macau que eu conheci da minha infância está no museu. Aquilo está apinhado de chineses da China continental. A própria configuração arquitetónica da cidade era diferentíssima de agora, não é? À medida que vai passando o tempo, eu vou ficando mais velho, mais aprecio Macau. Acho que Macau continua a ser uma pérola. Não preciso de muito mais em Macau do que perder-me nas ruas. Dos cheiros de Macau. Macau marcou-me muito. Na minha casa tenho muitas coisas de Macau. Tem uma recordação boa e má. Desde pequenos também comem com os pauzinhos. A comida, portanto, chinesa, não é? Eu tenho muitas saudades. Trago muito de saudade para Portugal. A saudade de Macau, a grande saudade de Macau é a comida. Eu vou a Macau todos os anos. Macau para mim neste momento é uma nostalgia completa. Tenho saudade. Sim, sempre a minha terra, não, onde eu nasci. Tenho sempre saudade da minha terra. Minha vida é cá, mas o meu coração está em Macau sempre. Faz-me falta agora voltar a Macau. Sim, uma saudade que não consigo explicar.
macaense é aquele que sente Macau, que vive Macau. Porque se vamos às definições clássicas do jus soli, não é? A pessoa que nasceu em Macau é macaense. Neste aspecto, não. Neste aspecto pode não ser. Pode ser e pode não ser. Ou então pela via sanguínea, também pode ser ou pode não ser. Na realidade, a que é mais válida, embora seja de uma latitude imensa, que é aquele que sente e vibra com os padrões da comunidade macaense. E nesse aspecto sou. Para mim, ser macaense acho que está muito no coração. Acho que quem é, sabe que é e sente. E acho que todos os que já passaram por lá trazem um bocadinho aquilo que é ser macaense. Mas acho que ser macaense é um sentimento. Não consigo dizer que sou mais macaense por ter um pai macaense do que outros amigos que eu tenho que, em termos de família, toda a família é portuguesa, né? Quem cresceu lá, andou na escola, fez amigos, passou a adolescência, sai de lá e sente-se macaense. Não há hipótese. Eu acho que todos os macaenses sentem-se portugueses. Quer dizer, que sentia macaense porque era um bocado diferente dos chineses. Quer dizer, havia aquela parte portuguesa que nos puxava. É isso. O macaense é sempre um bocadinho mais chinês do que português. Eu acho que é aquela mistura entre a cultura portuguesa e a cultura chinesa que faz o macaense. Eu acho, isso pode parecer um bocado presunçoso, o macaense tem 85% a 90% português e uns 15% do chinês. Acredito que as grandes famílias, as mais antigas, as famílias que já têm 300, 400 anos, nem sequer resultam do cruzamento do chinês com o português. Os chineses na altura nem sequer não se mostravam, simplesmente que as pessoas... O macaense tem traços asiáticos, sem dúvida, mas tem uma pele muito mais morena, é mais escura, tem uma estrutura óssea, uma estrutura corporal que não tem nada a ver com dos chineses. Obviamente é impossível passar por Macau e não haver uma relação entre portugueses, chineses e macaenses. Isso seria estranho se isso não acontecesse. Mas também não acho que haja uma verdadeira mistura entre os três. Dá-me a ideia que todas essas comunidades têm os seus lugares bem identificados, todas elas convivem bem, pacificamente. Obviamente que há amizades e que se cruzam estes três universos, mas honestamente nunca senti que houvesse ali uma verdadeira mistura. Eu neste momento sinto-me eu sinto-me portuguesa, claro, mas também tenho as minhas raízes em Macau. E portanto, os dois mundos não se opõem, mas complementam-se. Ser macaense é uma maneira de estar na vida. E eu tenho uma maneira de estar na vida que eu considero muito macaense. Olha, durante muito tempo eu não sabia o que era isso, ser macaense. Sabia que era um bocadinho diferente, porque nós tínhamos várias línguas, já cruzávamos com várias línguas, cruzávamos com o português, cruzávamos com o inglês, cruzávamos com o chinês, porque era uma estrutura muito feudal ainda em Macau, porque havia as classes mais altas, as classes menos altas, e a vida corria com empregados dentro de casa, pronto. E as empregadas falavam chinês, quase que o chinês era uma segunda língua para nós. Chineses, completamente chineses, recordo-me da Acion, a minha empregada, que acho que era para mim como para a maioria dos meus amigos que tinham as suas próprias empregadas, umas filipinas, outras chinesas. Era quase como se fossem nossas mães, nós passávamos muitas horas com elas e elas cuidavam de nós como se fôssemos filhos dela. A nível de religião, a nível de raça, a nível social, a diferença faz parte e é bem aceite. A maior parte das situações da minha vida acho que sou mais portuguesa do que a minha mãe. Muito mais portuguesa do que a minha mãe, mas talvez menos portuguesa do que o meu pai. Sinto-me macaense. Sou portuguesa, mas sinto-me macaense. Tenho alma de Macau, macaense. Ser macaense é um privilégio. É um privilégio que que poucos podem ter, não sendo muito arrogante da situação. É ter a herança também da cultura chinesa e a cultura
portuguesa que a junção das duas culturas nos deu a nossa própria cultura, uma cultura macaense. O que é ser macaense é exatamente uma pessoa que nunca pode estar a 100% em qualquer lugar. Quero estar em dois lados ao mesmo tempo e não posso. Minha vida é cá, mas o meu coração está em Macau sempre. Não consigo definir macaense numa só palavra. É um sentimento que nós temos. É mais isso. É um sentimento, uma marca dentro de nós. É uma marca nossa e que eu acho que nos diferencia de estarmos aqui em Portugal e sermos, além de portugueses, sermos macaenses. Eu acho que isso é importantíssimo, não podemos perder isso de jeito nenhum. Temos que ter orgulho em manter certos comportamentos que nos distinguem. Não temos que ser... não somos melhores nem piores que os outros, mas nós somos assim. Se calhar por não termos... esse comportamento não ser tão vincado nos macaenses, dá-lhe alguma flexibilidade e dessa flexibilidade resulta, de facto, uma inteligência comportamental que é tentar selecionar o que é melhor das diferentes culturas. Não temos que estar restrito apenas à cultura chinesa ou portuguesa. Existe, efetivamente, uma cultura macaense. Não é? Porque o macaense é uma pessoa muito mais... Portanto, oriental, tem a parte do oriental que é mais analítica e é mais reservada. Portanto, antes de se entregar, observa. Portanto, e é muito mais prudente no falar. O trabalhador macaense, e particularmente o chinês, nunca nos confronta. Quer dizer, nós, quando queremos resolver um problema, temos tendência de sermos diretos, não é? E se as coisas não são feitas como nós estamos acostumados a fazer, porque eu já tenho nesse aspecto, tenho muita influência já ocidental, ele nunca diz que não. Portanto, contorna o problema e depois, mais tarde, faz-me compreender da sua atitude. Eu nasci em Macau e o meu pai era português e a minha mãe chinesa. Ao fim e ao cabo, nós numa macaense era o português que se casava, era o filho de um português que ia, pelo menos na minha casa pessoal e em casa de muitos amigos meus, os avós nesse caso eram militares que iam fazer o serviço militar a Macau e acabavam por fazer família lá. Nos anos 50 e 60, a comunidade portuguesa de Portugal que estava em Macau era essencialmente composta por militares. E um ou outro elemento da administração pública que estava, portanto, sediado em Macau. Os sediados em Macau da administração pública, cedo se integravam na comunidade maquense. Nos militares era mais difícil, até pela própria natureza das coisas. Os militares estavam lá por 3 anos e uns entravam, outros não, porque alguns deles com uma mentalidade ainda bastante colonialista barra imperialista, pensavam que estavam a chegar a um território subordinado à ação civilizadora das Forças Armadas. Enfim, houve muita patetice no meio disso, do conjunto de militares, onde sempre há pessoas que dotadas de bom senso e outras não. Eu sou filho de uma mãe chinesa e de um pai português, que normalmente acontece por ir ter feito um serviço, portanto, militar, e depois desse serviço militar ter gostado de Macau, obviamente, e efetivamente ter lá ficado. Portanto, o meu pai era militar e depois continuou a sua vida em Macau como polícia. O meu pai era português, a minha mãe é de Macau, chinesa de Macau, e entretanto o meu pai faleceu em Macau e a minha mãe entretanto trouxe os 5 filhos e trouxe-os para Portugal e criou-nos sem saber falar português, uma palavra de português. Eu acho que me considero macaense aqui, mas não me considero macaense lá. Parte de mim é ser portuguesa, não é? Não tenho muitas referências, portanto, na minha infância, na minha pré-adolescência, que me façam ter essa ligação, à exceção da ligação, obviamente, à minha avó chinesa, de quem eu tenho algumas recordações, e depois das referências que fui tendo através do meu pai e dos meus tios. Referências que eu só ganho efetivamente e que torno minhas quando chego a Macau e quando tenho a minha experiência de vida em Macau, e que nunca mais nos larga. A partir do momento em que voltas, tu já trazes Macau contigo.
por um amigo meu de Hong Kong, que dizia que Macau e Hong Kong tinham almas diferentes, porque havia uma alma, a mistura do português criou uma alma diferente em Macau do que em Hong Kong, é verdade. Um maquense é uma pessoa que está em permanente viagem. Portanto, ser maquense é estarmos o mais integrados possível na comunidade por onde nos deslocamos, mas sempre com Macau na mente, no coração. Eu acho que o maquense é um bocadinho, vai procurando o seu lugar no mundo, percebe? Eu acho que se consegue adaptar perfeitamente. Eu pelo menos me sinto assim. As experiências, as memórias que eu guardo de lá, apesar de poucas, porque foram poucos os anos que lá tive, são das minhas memórias mais queridas. Muito mais do que talvez daqui de Portugal. Dei-me à memória uma parte significativa da minha infância, da minha adolescência toda, praticamente toda, uma vez que vim para Portugal com 17, 18 anos. São as minhas primeiras amizades, as amizades eventualmente aquelas mais fortes e que ficam e que são mais duradouras, com aquelas pessoas com quem nós podemos não estar durante um longo período de tempo, mas depois quando estamos parece que foi ontem. E, portanto, todas as minhas referências de crescimento estão lá, as primeiras brincadeiras, as primeiras amizades, as primeiras saídas, todo o meu crescimento foi feito em Macau. É bastante engraçado quando eu digo que nasci na China, não é? E que sou macaense, sou de Macau. Eles dizem assim, então, mas tu não és chinês. Eu digo, pois, mas Macau não é uma coisa diferente, que é o que eu digo sempre. Uma coisa diferente não dá para explicar. Eu explico sempre que é uma mistura de cultura, não é? Uma mistura da cultura portuguesa, europeia, com a cultura asiática. E é um local único, porque isso não existe em quase mais lado nenhum, só em Macau. Porque nós somos um cruzamento, o resultado não só de portugueses com, portanto, locais de Macau, como também, e os locais podem ser chineses, podem ser indianos, portanto, são misturas, não é? Obviamente, que o fator comum é realmente falarem, além do cantonês, o português. O que é o maquense? Maquense, eu sou um bocado maquense, não nasci lá, mas ao fim de 8 anos lá, de conviver com gente cá boa e gente cá má, conviver com os chineses de lá genericamente bons, convivendo com maquenses genericamente bons, eu fiquei, por osmose, passei um pouco de mim e recebi muito deles. Quem passa por Macau e quem se entrega a Macau e quem recebeu tanto Macau como nós, a gente deu muito e recebeu muito daquela terra e de toda a gente que lá estava. Ficou dentro da alma. Eu não sei se um português que viveu em Macau se pode intitular macaense, mas eu de cá também não sou de Portugal, portanto eu não tenho raízes aqui, tenho muita dificuldade em fazer relações cá. Conheci muita gente, mas fiz poucas amizades, se é que fiz alguma, porque as minhas amizades são todas de Macau. Nós estávamos todos na altura longe da família. As famílias ficaram cá, mas não fomos para sem famílias. Portanto, os nossos primos, os nossos tios, os nossos irmãos eram os nossos colegas. Portanto, a gente convivia com os nossos amigos, que eram amigos e eram família. Que a gente cá reparte-se pela família e pelos amigos. Lá repartíamos totalmente pelos amigos que não havia família. Pronto, e criaram-se laços muito estreitos, que ainda hoje temos. E já vim de lá, que em 89 já vão um quarto de século, caramba, é muito tempo. Em 25 anos depois, os meus amigos de hoje mais fortes são os que eu criei lá e não aqueles que eu criei cá antes de ir. Os metropolitanos, como na altura se chamavam, nunca tinham saído daqui. Nós, pelo menos, já tínhamos uma vivência da Ásia, não é? Vivenciado em nós, estruturalmente. Portanto, eu acho que isso quase que entra dentro de nós e nós nos apercebemos. Depois, ao longo da vida, vamos apercebemos que temos umas características, afinal, são mais asiáticas que europeias, não é? Muitas vezes há muitas pessoas que me perguntam o que é ser filho de um macaense, o que é ter vivido em Macau. Para mim é o que é. Português que viveu neste quadrado e nunca saiu de lado nenhum, que nunca foi, portanto, não saiu do seu quintal continental, não tem a sabedoria que tem o maquense. Talvez essa mistura de culturas nos dê uma maneira muito mais aberta de encarar o mundo e as diferenças uns dos outros.
E aquilo que me foi proporcionado nessa altura, há 20, 30 anos atrás, foi conhecer um pouco mais do mundo, alargar horizontes, conhecer outras culturas, e isso creio que me tornou uma pessoa mais versátil, mais adaptável a diferentes realidades, mais tolerante, porventura. Então, Macau marcou-me muito, por exemplo, naquilo que é o aceitar a diferença. Ou seja, ali a diferença convive de uma forma que eu ainda não encontrei noutra parte do mundo. E já vou conhecendo algumas coisas. E em Macau comecei a ver que também havia coisas diferentes. Inclusive, tive de aprender a jogar ao berlinde, que em Macau se diz triol, que aqui jogava-se assim, e depois punha-se o berlinde entre os dedos e dava-se, e empurrava-se, e lá é com uma mão apenas. Portanto, há coisas diferentes. E adaptei-me a ver o outro, o diferente, com a maior das naturalidades. Isso foi um passo enorme. A liberdade e a abertura de espírito que havia nas relações em Macau não era o que se encontrava aqui na Lisboa cinzentinha de finais dos anos 50, não, nem pensar. No meu tempo de lá, quando fui para lá, aqui em 81, era engraçado, mas só havia alguém com cara de português macaense e falava-se pelo sim pelo não, para não ser mal criado. Eram poucos. Lembro na rua, foi uma macaense, aliás, que me ensinou dos correios. Ouça, quando vir alguém com cara de português, estou assim pelo não, diga bom dia, boa tarde, senão passa por mal criado. Desse grupo de pessoas que é muito limitado, porque infelizmente nós, enquanto portugueses e colonizadores de determinados territórios, em Macau, os que falam português é um mínimo, não sei se atinge os 10%, hoje em dia nem sequer isso, não é? Estou orgulhoso de ser macaense e sou bastante orgulhoso de ser português, por acaso, porque se não fosse português, se calhar se não fosse Portugal, não fosse a nossa história, se calhar não existiam macaenses, e sinto-me grato por ter uma herança cultural e pessoal tão distinta. Macau faz parte da cultura portuguesa e durante 500 anos os portugueses estiveram presentes em Macau e não faz sentido apagarmos essa página da nossa história. Para mim, pessoalmente, enquanto portuguesa, como me sinto orgulho de pensar que os meus antepassados foram até um território tão longínquo e que conviveram, deixaram traços de cultura lá e que os povos conseguiram viver juntos. Por que não? Agora diz, se me chama chinês, não fico ofendida, a minha mãe é china. Se é português, também diz que eu sou português, porque meu pai é português de Portugal, do Algarve. É por isso. E hoje em dia, se calhar é uma altura da minha vida em que eu me sinto mais macaense do que alguma vez me senti, percebe? É só isso. Gosto de ser macaísta, a gente de Macau gosta. Olha, os filhos, tudo gosta, por que não? Nós somos macaísta, nós nascemos em Macau, por que não? Eu tenho muitos amigos que viveram grande parte da vida em Macau e que são mais macaenses do que outra coisa qualquer e, no entanto, não está no sangue, não é? Mas está na vivência, está na ligação ao território, ao gostar de sentir a umidade na pele quando se sai à rua, da comida. A primeira coisa que eu, quando chego a Macau, de férias, me apetece fazer é ir comer um vantanmina à tasca do lado. São coisas que não se explicam muito bem, mas isto, quer dizer, só quem tem uma ligação forte com o território e com aquilo que é a experiência de viver em Macau é que consegue perceber. Se eu, se calhar, disser isto a uma pessoa que nunca tenha lá estado ou que não tenha vivido tempo suficiente para ganhar esse tipo de ligação, ela não vai perceber. Preciso de umidade. E eu, quando estou em Macau, é o meu mundo, é a minha terra e até o clima, até a umidade é bom para mim. Para mim, Macau é como se fosse a minha segunda casa. Macau para mim é casa. Os cheiros são realmente extraordinários. Volta, não é? É a memória, portanto, que nos volta, portanto, a dizer, olha, já sabias este cheiro e isto é bastante conhecido para ti. São as especiarias,
são, portanto, os produtos hortícolas, uma série deles, portanto, que nos volta outra vez a ser interiorizado e que volta-nos a lembrar e que agora fica novamente, não é, a nossa memória. Para mim não preciso de muito mais em Macau do que perder-me nas ruas, andar por lá, entrar numa tasquinha, comer qualquer coisa, passar noutro sítio. Para mim há assim um pulsar em Macau e é muito visual para mim Macau. Eu consigo me sentar e só ver imagens e aquilo só por si já me traz montes de coisas para refletir. Então, sim, o burburinho, né? Aquele movimento, o dia e a noite serem sempre, haver sempre coisas. Para mim é uma dualidade Macau em tudo quase. Aquilo é um bocado assim bipolar, desde o muito tradicional ao muito moderno, a ser um sítio até calmo e pequeno e ao mesmo tempo enorme, gigante, cheio de pessoas. E é uma sensação, sei lá, uma sensação muito forte, uma ligação muito forte com aquela terra, com aqueles cheiros, com aquela comida, com aquela maneira de estar, descontraída, e que é tudo perto, não precisamos de apanhar transporte, andamos, como nós fazíamos quando éramos miúdos, íamos ao cinema, íamos todos ao cinema, todos a pé, e era extraordinário. O brincar na rua, irmos em grupo, lançar papagaios, apanhar ligolinhas, coisas que nós fazíamos de muita liberdade, de muita brincadeira, de muito companheirismo, com crianças que íamos assim em grupos 4, 5, 6, passear pela montanha, lançar papagaios, etc. As minhas saudades, estou-lhe a falar sinceramente, maiores neste momento é realmente voltar a estar dentro, portanto, de Macau, da sociedade macaense, mas também, fundamentalmente, a comida. Isto parece ridículo, mas é a comida. A comida é muito importante. A autenticidade daquela comida que eu aprendi a comer, não é? Embora não nos restaurantes, mas em casa, que a minha mãe me fazia. A comida é realmente aquilo que mais me liga a Macau. Há, efetivamente, uma cultura eu falo comida chinesa, não, há uma comida macaense. Mas em termos de comida, em termos de rua, então, o cheiro de Macau é o único. Macau não come. Uma pessoa passa num sítio qualquer, portanto, a cor, o momento de rua ao fim do dia. Nós, em Macau, o cheiro das tasquinhas que a gente se encontra normalmente é a comida que era feita e ainda há sítios que ainda fazem na rua, cozinham-se na rua e come-se na rua. Mas é um pouquinho, como é que dizer, surpreende muita gente quando chega lá a primeira vez, mas não é nada de ser muito como a gente tenta às vezes imaginar. Como é que é dizer, uma sociedade moderna com certos toquezinhos de antiguidade. Ser macaense é, de facto, ter saudades da gastronomia e pronto, e ter sempre saudades da nossa terra, dos cheiros e tudo isso. Mas lembramos-nos mais do cheiro bom, da terra, das pessoas, da comida. Era aquele barulho, o barulho do mahjong, por exemplo, que agora já sinto, quando lá vou, já sou um pouco mais jongo em relação ao meu tempo. Em relação a andar naquelas ruazinhas e ouvir aquelas pedras, aquele barulho todo, uma televisão, um barulho de televisão da Parla, da Vigeiro, de fundo, e aquela jogada do barulho do mahjong, são coisas que ficam, portanto, que não saem nem os cheiros, o barulho, o movimento, a algazarra dos restaurantes, os lonqueis, da minha vida, do meu tempo, aquilo era uma... Quer dizer, é impossível ir a Macau e não sentir Portugal ali também, não é? Eu acho que Macau é mais portuguesa que muitas cidades portuguesas. O centro de Macau, onde está o Leal Senado, tem calçada portuguesa, mais bem executada do que muita calçada portuguesa em Lisboa. Imensos prédios em Macau são prédios portugueses tipicamente da época colonial portuguesa. Os nomes dos locais mantiveram-se portugueses
enquanto que muitas vezes nós em Portugal vemos determinadas cidades, determinados locais a serem descaracterizados para serem mais apelativos para o turismo, em Macau vemos o contrário, a preservação do património português que lá está, para assim chamar o turismo para aquela cidade. Eu acho que qualquer português que vá a Macau, à zona histórica de Macau, sente-se num pedacinho de Portugal no Oriente. Apesar de que eu acho que a nova zona de Macau, das novas construções, é uma coisa megalómana para o tamanho que Macau tem, é completamente desproporcional a tudo aquilo que, talvez também às memórias que eu tinha de quando era criança, porque Macau, a pessoa cada vez que lá vai, eu fui lá em 2007 e em 2009, 2 anos depois, já tinham surgido viadutos e prédios e hotéis e casinos em sítios onde não havia nada. Macau hoje não é o Macau que eu experimentei quando tinha 6, 7, 8, 15 anos. Está completamente diferente. Há partes de Macau são literalmente irreconhecíveis, a Taipa é irreconhecível, o Istmo é irreconhecível e se calhar daqui por uns anos Coluane será irreconhecível também. Todo este progresso, entre aspas, que levou à transformação de Macau em termos de mapa geográfico até, desapareceram a maior parte dos espaços verdes de Macau e da Taipa. Parece que se está a atacar Coluane, vamos lá ver até quando. Tudo isso inundado de arranha-céus de 50 e 40 e 50, de maneira que toda a fisionomia de Macau mudou. Sinceramente acho que preferia o Macau antigo do que o Macau que eu encontrei agora. Os maquenses veneram muito a mãe. Nós somos 7 irmãos, a mais velha é uma irmã, a mais velha de todos. E o meu marido chamava-lhe a matriarca, porque ela emitia uma opinião, ela dizia qualquer coisa e era acatada, ainda hoje é. E fomos educados realmente com um grande respeito por ela, porque ela também tinha um grande respeito pela mãe dela. Portanto, realmente a imagem da mãe é muitíssimo importante na cultura chinesa. No seio familiar é a mãe que é a sábia, portanto é quem realmente manda na família inteira. Há muita preocupação com o bem-estar dos pais, dos velhos, dos pais. É o respeito pela experiência, pelas figuras, pelo ancião. Isso é uma coisa que, ao voltar para esta realidade aqui, uma pessoa sente-se um bocadinho triste. Eu pessoalmente sinto-me triste por ver que não é esse respeito que é tão merecido. Mas isso acho que em qualquer cultura asiática isso acontece. As pessoas que já viveram mais, que têm mais experiência, que têm mais anos, né, de vivência em cima, merecem mais respeito. Para mim faz todo o sentido, né? E nem que seja porque foram essas pessoas que trataram de nós quando éramos mais pequenos e mais vulneráveis, sendo elas agora as mais vulneráveis, faz todo o sentido que nós ajudemos a cuidar delas com o máximo de respeito. E é mesmo assim, Macau, os velhinhos de Macau é uma das tais imagens que uma pessoa pode ficar a olhar durante horas e fazem ginástica, exercícios e conversam e riem. Vê-se que são pessoas mais felizes do que as que vemos aqui. Os idosos lá parecem mais felizes. O respeito, portanto, pelos avós, o respeito, a parte de conhecimento e da preocupação na educação dos filhos é uma preocupação intrínseca do oriental. Sabíamos que um dia iríamos sair de Macau para estudar fora, se quiséssemos continuar, e eu efetivamente saí, vim aos 16 anos, quase a fazer 17, para a Faculdade de Direito. Na altura, em Macau, não havia senão um liceu, havia uma escola comercial, mas as pessoas, a expectativa em termos de educação era até ao sétimo ano de liceu, antigamente, portanto não havia escola superior. Vim para Portugal para o ensino superior, como muitos macaenses da minha idade faziam. Eu fui para Macau muito pequenina. Fui para a primária, para a 2ª classe, e só regressei a Portugal para vir para a faculdade. Eu nasci em Macau e vivi em Macau até aos 16 anos. Fiz lá o liceu,
e depois vim para cá estudar. Vim nos finais dos anos 60 para Portugal para continuar os meus estudos na universidade, porque em Macau nós não tínhamos essa possibilidade, porque não havia universidades. As pessoas ou iam para Hong Kong, ou iam para Londres, para os Estados Unidos, algumas também, mas a grande maioria, na medida em que nós tínhamos a nossa raiz portuguesa, portanto, a maior parte vinha para Portugal. Eu vivi até os 22 anos. Eu saí de lá em 72. Aliás, tive um problema grave quando vim para Portugal, na relação com os meus colegas da faculdade, porque tudo ia sempre parar a Macau, todo o meu discurso ia parar sempre a Macau. E não era bem recebida, não é? Portanto, tive um bocado aquele sentimento do retornado, ou que se ouvia falar dos retornados da África. Quando vim para cá, estranhei muito. Estranhei mesmo muito, tinha 11 anos, mas estranhei bastante. Tive sérios problemas de adaptação. Mas sérios problemas, tanto como os outros que não conheciam Portugal. Eu gosto muito do clima de Portugal. É sim. Comida ainda não estou muito habituado. Eu me sinto bem, só uma única coisa não me adapta ainda é a comida. E a comida chinesa eu gosto muito de chá. Chá siu pao, hakao, siu mai, chao fan, chao min, coisa que eu gosto. Porque estranhei muito a mudança quando cheguei a Lisboa, estranhei imenso, mas depois adaptei-me, fiquei por cá, embora indo a Macau de vez em quando matasse saudades. Eu agora é que me consigo identificar com Portugal e com a sociedade portuguesa em si, mas com alguma dificuldade. A maior parte dos macaenses que saíram de Macau, por assim dizer, nunca estão bem onde se encontram, porque estão sempre a pensar em Macau e talvez com vontade de regressar, mas muitas vezes impedidos disso. Muitos macaenses vêm para cá sem terem cá raízes e têm que as construir. E essa construção muitas vezes é penosa, não só porque estranhamos o clima, até o cheiro. Cada sítio por onde nós passamos tem um cheiro diferente. E o cheiro de cá é totalmente diferente do cheiro de Macau. Um macaense hoje em dia cá em Portugal já, pelo menos, as saudades gustativas vai combatendo. Como eu faço muita comida macaense e assim chinesa aldrabada, como eu digo, vou muito a um supermercado chinês da Rua da Palma. De uma maneira geral, as pessoas que vêm de Macau para estudar, para iniciarem uma nova fase da vida, no primeiro ano engordam. E é porque estranham que se come mais batatas, é porque estranham que a comida tem muito mais gordura, é mais condimentada, temperada e há o pão e tal. Tudo isso são hábitos que não tinham. Tudo isto faz com que não seja fácil uma pessoa integrar-se e ter uma vivência fechando a porta a Macau. Não é possível. Há macaenses espalhados pelo mundo que voltam a Macau para reviver isso. E são 5 dias, 6 dias em permanente busca. Portanto, ser macaense é estarmos o mais integrados possível na comunidade por onde nos deslocamos, mas sempre com Macau na mente, no coração. A Casa de Macau é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos e que foi fundada em 1966 por um grupo de sócios, cujo intuito foi o de promover e reforçar os laços de amizade e de solidariedade entre todos os macaenses aqui em Portugal. Nós temos um conjunto de eventos que são fixos, digamos, que têm a ver com determinadas datas comemorativas, que são o chá gordo da Páscoa, o chá gordo do Dia de Macau e Dia da Casa de Macau, que é o dia 24 de junho,
e temos o chá gordo do Natal. Temos depois as nossas próprias atividades que vamos realizando aqui na casa, como sejam atividades relacionadas com a gastronomia, por exemplo, agora temos atividades relacionadas com o ensino do mandarim, temos atividades desportivas, temos aulas de tai chi. A Casa de Macau pretendeu ser realmente um ponto de encontro para essas pessoas. A Casa de Macau deve funcionar também uma referência tanto para as pessoas que estão em Macau como estão em Portugal, ou seja, que isto é mais do que uma associação, portanto, que nós podemos ajudar a estabelecer uma ponte entre Portugal e Macau. Eu tenho vários grupos de amigos maquenses com quem me encontro. Tenho um carinho enorme, igual, por eles todos. Não posso dizer que gosto mais deste grupo ou daquele, porque são de esferas diferentes. Eu mantenho contato com bastantes amigos meus que vieram para Portugal também, não é? E nós muitas vezes fazemos, não é muito regular, mas mantemos contato sempre quando vem alguém de Macau, junta-se as pessoas que moram mais longe e normalmente fazemos jantares, saímos à noite, convivemos e fazemos marcações, pessoas até que são de gerações diferentes da minha, não é? A gente combina e fazemos os encontros. Eu tenho muitos amigos, tenho alguns amigos ainda da Baía de Macau também, chineses, e nós costumamos conviver no sábado e domingo. Podemos dizer que existe aqui uma comunidade de macaenses. Há uma comunidade de macaenses, acho que não deixa de existir. Sim, não é uma comunidade que à partida se consiga distinguir, acho que estão por aí um bocadinho por todo lado. Na minha geração, todas as pessoas daqui de Portugal conhecem o pessoal de Macau, né? Porque nós somos, assim que alguém ouve dizer viveste em Macau, conheces não sei quem, claro, então logo és do pessoal de Macau. Fazemos, né? Somos uma comunidade. Agora, sob que critérios, não sei, acho que quem está incluído sabe que está incluído, naturalmente. Não me parece que se possa falar de uma comunidade no mesmo sentido em que se fala de uma comunidade chinesa ou outra qualquer. Eu penso que não. Somos macaenses, sim, mas estar a falar de uma comunidade propriamente com as suas características muito próprias e fechada, uma comunidade fechada, eu penso que não se pode falar, nesse sentido não se pode falar. Quando vim para Portugal com 20 anos, fiquei admirada e talvez um bocado chocada porque ninguém conhecia Macau, nem sabia que Macau tinha uma gastronomia própria. E perguntavam-me, é comida chinesa, é comida isto, comida aquilo, e eu dizia, não, é uma comida própria, nós macaenses temos a nossa identidade, temos a nossa cultura e temos a nossa gastronomia. Porque a gastronomia, de facto, é uma coisa muito marcante em Macau. Lá come-se muito bem em Macau, principalmente nas tascas, que conheço muito bem. É mais a culinária que nos junta, o facto do gosto pela comida e conhecermos a diversidade também da comida, não é? Que não é só comida chinesa. Isso é um ponto muito forte e junta sempre as pessoas, é sempre uma ligação. E depois lá está, eu acho que é uma coisa que identifica muito os macaenses é a comida, porque acho que o português não é assim tão ligado à comida como o macaense. Eu acho que os macaenses encontram-se e vão comer. A partir da comida é que se desenvolve, não é? Claro, todo o resto do relacionamento. O Oriente, realmente, a refeição, quer dizer, a parte de ir comer fora, se reunir em casa, é muito importante. Quer dizer, é o fator primordial para esse convívio, não é? Que se pode, efetivamente, depois, a partir daí, desfrutar. É muito importante. Os orientais dão muita importância à reunião de amigos, de família, e, se possível, portanto, à mesa.
é o comer, mas é a pessoa que faz aquela comida e que está naquele sítio da rua com o seu carrinho. É toda uma dinâmica, sim. E depois as grandes mesas redondas. Ou seja, há tipos de refeição para alturas do dia, há tipos de refeição que se fazem em momentos específicos da dinâmica, dependendo do grupo de pessoas que é, se é família, se é trabalho, e anda tudo um bocado à volta disso. Antes de mais, é a gastronomia que nos une. Porque o macaense está sempre à volta de uma mesa, é sempre a comida é macaense. E de resto, realmente, pronto, é juntarem-se e festejarem tudo que era para festejar, não é? Quando festejavam lá em Macau também. O que vai acontecer aqui hoje é uma reunião, uma reunião de família que eu procurei que tivesse os meus irmãos, efetivamente todos os meus irmãos, e convivermos e relembrarmos novamente, portanto, a nossa mãe, embora nós não falemos sobre isso. Não é? Também faz parte das ofertas dos pais macaenses e chineses aos filhos, para manter, portanto, a confecção chinesa. Nunca deve ser comprado, deve ser oferecido. Deve ser oferecido. O chouriço chinês. Vão aqui aparecer alguns dos meus irmãos, portanto, os seus respectivos cônjuges, e vamos, portanto, falar, não é assim, tentar conviver. Claro. Opa! Fogo! Antes de me casar, tive uma semana com a minha mãe, comi todos os menus mais importantes macaenses e chineses e ficaram registados e foram entregues aos meus filhos e aos meus amigos e sobrinhos. Depois comecei a confeccionar e passei, portanto, esse conhecimento à minha mulher, que ela agora, portanto, faz melhor do que eu. É a mesma maneira que se faz os brotos? Nós hoje vamos, um dos pratos chama-se minchi, tem uma influência ocidental e que é constituída por batatas fritas, cortadas aos bocadinhos, com carne picada. E depois tem, efetivamente, o condimento que é o molho de soja. O normal é realmente ter na mesa meia dúzia de pratos diferentes, não é? Para que seja diversificada, fundamentalmente. Eu já vou lá nunca sei, também não era 50, não é? Não é. Então. Não é. A história deste jantar espontâneo, que é um jantar de amigos, que junta amigos e que separa amigos também, porque é muito grande. Neste jantar, a Joana e o Vasco agarraram, porquê? Porque eram os pais iam e começaram, a gente, tipo, os miúdos também que a gente conheceu lá, começaram a ir. A Joana chegou a ir a muitos jantares quando era miúda. E quando chegámos cá a Portugal, faltava-nos qualquer coisa que era. Quando chegava o novo chinês, nós habituámos a ligar muito, e então, quando chegou a altura do novo chinês, sempre falta aqui qualquer coisa. Estávamos fora do nosso ambiente, então juntámos, bem, 10 ou 12 amigos mais próximos, vamos celebrar o novo chinês aqui em Lisboa. Nasceu assim, e depois foi muito engraçado, foi um convívio engraçado, depois nunca houve convites. Aquilo chegou quase aos 150, 200 por amigo traz amigo. A condição era que tivesse sido gente de Macau ou a gente tivesse vivido em Macau, porque aquilo era uma forma de voltarmos a encontrar-nos e celebrarmos uma coisa que para nós era importante, foi isso. É sempre bom quando posso estar com pessoas que viveram as mesmas experiências e partilhar essas experiências, recordar essas experiências e proporcionar isso aos outros também, não é? Isso faz parte do gosto de organizar qualquer atividade, qualquer evento. Eu creio que tem aqui uma componente de partilha também, que é proporcionar a outras pessoas. Depois é gratificante ver que as pessoas gostam de se rever e gostam de se reencontrar e gostam de recordar os momentos que passaram em Macau. Temos o almoço comemorativo do Ano Novo Chinês, esse organizado fora das instalações da Casa de Macau.
será entregue a cada pessoa um talãozinho, um biquinho, para um sorteio gratuito de umas prendinhas que são destinadas às nossas crianças. Antes realmente da entrega era difícil realmente encontrarmos com conterrâneos, porque estávamos mais todos lá e estávamos todos dispersos. Em 2002 eu fui a uma confraternização de macaenses e portugueses e vi que realmente que estavam já muitos conterrâneos meus cá e que não podia perder este capital do convívio. Formámos um partido que nós chamamos a Partidos Como os Bebes. No primeiro almoço nós conseguimos juntar 28 pessoas e depois fomos juntando cada vez mais. Em 2003 já conseguimos fazer festas alargadas e conseguimos juntar 100 e tal pessoas, todos maquenses, porque eu via que muitos maquenses que não faziam parte da Casa Macau. Eu era também sócia da Casa Macau. Estava a ver que realmente os outros não estavam enquadrados. E eu, pronto, telefonava e convidava-os e fazia tudo para que eles também fossem à nossa festa. Não descurando das festas da Casa Macau que nós íamos também. Nós festejamos tanto o Natal, tanto a festa de primavera, a festa do bolo lunar, o Ano Novo Chinês e festejávamos tudo isso. Uma coisa que os macaenses têm é que são muito hospitaleiros. A pessoa é de fora e rapidamente sente que aquele sempre foi o seu núcleo. Aquelas pessoas sempre as conheceu, sempre conviveu com elas e é engraçado porque eu acho que também é isso que faz as pessoas que vão a Macau, que conhecem Macau de alguma maneira, que as faz gostar tanto de Macau. Porque como é que uma terra tão pequena lá tão longe nos faz sentir estas coisas todas e querê-la tão bem. Depois de tantos anos de estar aqui em Portugal, ainda sinto muita vontade de voltar, mas muita vontade de voltar. Eu explico sempre que é uma mistura de cultura, não é? Uma mistura da cultura portuguesa, europeia, com a cultura asiática, e é um local único, porque isso não existe em quase mais lado nenhum, só em Macau. E é um sítio muito único, assim, pequenino. Tenho saudade. Sempre a minha terra, onde nasci. E agora tenho muita vontade de ir outra vez ver Macau. Quando penso em ir a algum lado, tem de passar sempre por ali. Acho que há rituais na passagem por Macau e tenho muitos amigos que é exatamente o mesmo, que é, eu não vivia lá, mas sempre que tiver a oportunidade de passar lá uns diazinhos só para fazer aquilo e comer aquilo, ir ali, né? Uma pessoa já se sente assim de alma cheia. Quando comecei a pensar realmente em juntar o pessoal, foi neste contexto de matar saudades da nossa língua, a língua portuguesa, cantonense e também patuá, e também da nossa comida e falar da nossa terra, obviamente. Quando voltei senti muitas saudades, senti alguma dificuldade em me adaptar aqui em Portugal, não é? E depois passou uma fase, fui-me habituando, depois quando o meu avô deixou de vir tanto, comecei a sentir outra vez assim, uma saudade que não consigo explicar. É uma terra que eu nasci e tenho sempre saudade da minha terra que eu nasci. Eu ainda hoje sinto, parece que tenho no nariz o cheiro da terra. Eu não sei se vou encontrar muitas pessoas de Macau que me digam alguma coisa, não, sinceramente acho que já não vou, mas só percorrer as ruas e tentar, sei lá, abraçar um bocadinho daquilo que existe da minha infância já é importante para mim, para fechar um ciclo. O que eu trago muito de Macau é a saudade, trago muito de saudade para Portugal, é uma terra
muito pequena comparada com Lisboa e Portugal. Faz-me falta agora voltar a Macau. Durante muitos anos não, mas agora faz-me. Não sei se é porque estou a chegar à terceira idade e pronto. E nós vamos buscar algumas coisas que nos fizeram bem a vida toda, não é? Macau, terra minha, trazes lembrança de uma quinta, as cobertas de folhas e flores, são alegres as suas cores. Macau, terra de lendas, os contos são suas fazendas, os monumentos históricos que tem, e ambiente português que mantém. Macau, Macau,